Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agora dei um grauzinho em mim, né, pra gente ficar mais perto, né. Vamos olhar aqui mais um detalhe. Mais um detalhe. E estamos, graças a Deus. Eu botei uma gravatinha, botei uma camisa longa para se apresentar melhor, né? Eu não sou tão bonito, mas eu quero deixar a coisa bem organizada, porque é para Deus e a gente tem que se comportar, né? Mas, né, na medida do possível para o Senhor, o melhor que nós podemos dar, né? Queremos assim convidar os irmãos, não é, da palavra de Deus, para a gente assim entrar, como os irmãos estão vendo aí. Vamos chamar aqui os irmãos para a gente adorar a Deus. Esther, já chamei Esther, Vânio, já chamei os irmãos Cosmo, Marcelo, Edith. Vamos chamar aí os irmãos para a gente adorar ao Senhor, né? Se der tempo, a gente vai trazer aí uma mensagem, um louvor, né? Dando tempo para a gente aí adorar ao Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente não merece, mas a gente temos aí o dever de chamar os irmãos, né? Está Diego Gonçalves aqui da Rua do Veleiro. Deus abençoe, Diego. Os irmãos, Diego quiser compartilhar, pode compartilhar, certo? Que a mensagem vai ser poderosa, né? A mensagem vai ser divina hoje, né? Para a glória de Deus Pai, né? Vamos assim convidar os irmãos para a gente adorar ao Senhor nessa tarde. Vamos ver aqui quem tem mais. Pronto. Meus irmãos, eu vou abaixar aqui a bateria do celular. Não sei se os irmãos estão me vendo aí, né? Vou aumentar mais um pouquinho, né? A gente vai fazer uma oração antes de começar o trabalho do Senhor, né? E vamos adorar a Deus através da oração, né? Vamos trazer uma mensagem que muita gente se engana. Tem muita gente que não tem um conhecimento bíblico, e Deus tem abrido a nossa mente para isso também, não é? Muita gente se confunde sobre esse tema que eu coloquei sobre teofania,
E tá chegando aí a nossa amiga, né? Deus abençoe, né? Coloca aí o nome pra gente aí compartilhar também e mencionar você para a glória de Deus. Então vamos orar para que Deus possa abençoar e abrir a nossa mente nessa tarde, né? Nesse dia, para a glória de Deus Pai. Vamos orar pela família, vamos orar. Fernando está aí também, Deus abençoe Fernando. Vamos orar pelo país, por essa pandemia, né? Vamos orar por você que está desempregado. Vamos orar pelos irmãos que estão doentes e enfermos. Orar pelo meu sobrinho, né? A sua esposa está ali, né? Me parece que é no Miguel Arraes, né? Ou é no Getúlio Vargas, para que os irmãos possam orar por ela, não só por ela, mas também pelos que estão doentes, os que estão desempregados, passando necessidade nesse dia, né? Se você acha que concorda com isso, né? Vamos orar comigo nesta tarde. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, na tua presença nós estamos aqui nessa tarde, querendo entrar na casa do teu filho, na casa da tua filha, trazendo a palavra, um ensinamento dentro de um contexto bíblico, dentro das tuas escrituras. Ó Deus, abençoa aqueles que estão desempregados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais passando dificuldade, aqueles que estão desempregados, o pai querendo dar o que comer para os seus filhos, às vezes não tem. Abençoa aquele lá, abençoa nosso lar, nossa família, perdoa nosso pecado, nossa transgressão, nosso pensamento, nossas palavras. Não somos super crente, somos falhos, somos pecadores, somos devedores, Senhor, da tua misericórdia, eternos devedores da tua misericórdia e da tua bondade. Não temos nada se do céu não vier nesta tarde, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Viviane Maria, está aí nosso amigo aí, que é motorista aqui da Caxangá, né? Meus irmãos, sem mais delongas, queremos trazer uma mensagem. Tem muita gente que se confunde, até mesmo, né? Existem novos convertidos que também não têm aquele conhecimento, até crentes antigos que não têm aquele conhecimento, que acham que Jesus só veio a partir do ar de Jesus. Deus abençoe nosso motorista ali da Caxangá, a empresa Caxangá, está assistindo aí. Deus abençoe, fique à vontade, pode comentar, pode perguntar dentro do tema que a gente vai falar nessa tarde. Existem muitas pessoas, muitos crentes que só acreditam que Jesus só existiu no livro de Mateus, que narra, o livro de Lucas, né, de João, né, de Marcos, narra que Jesus só aconteceu no Novo Testamento. Acho que Jesus só apareceu no Novo Testamento. Mas eu quero provar para os irmãos que Jesus, ele já era desde o princípio, ou antes da criação do mundo, e até mesmo já no Velho Testamento. No Velho Testamento, Jesus também já existiu. Mas como? Se a Bíblia, no livro de Mateus, fala que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Mas é porque o autor daquele livro escreveu aquela narrativa somente no seu livro. Isso não quer dizer que ele mentiu. Não. A inspiração que Deus tem dado a Mateus e a Lucas e a João foi justamente para narrar até aquele momento. Mas entendemos também, dentro de um assunto teológico, que Jesus, o próprio Deus, ele apareceu também em pessoa no Velho Testamento. Então dá-se o tema sobre as teofanias
de Deus e também do seu Filho Jesus. Eu quero trazer aqui para os irmãos, dentro de um assunto, quando eu digo teológico, porque teo é Deus, logia é estudo, pesquisa, análise e a fundo, dentro de uma linguagem da medicina, a expressão aqui que eu vou dizer para os irmãos é dessecar, D-E-C-K, dessecar, ou seja, ir a fundo, pesquisar, analisar um tendão, uma víscera, até a última instância. E dentro de um contexto bíblico, vamos analisar a ponto este tema que eu quero falar para os irmãos: dessecar, pesquisar, dentro de um assunto bíblico nesta tarde. Amém, meus irmãos? Eu pergunto para os irmãos, eu estou aqui com uma apostila aqui, que eu analisei, pesquisei, aqui, o que são teofanias? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a pessoa de Deus. Irmão, mas Deus é Espírito. Importa o que adores, adore em Espírito e em verdade. Falou certo. Mas Deus é Espírito, mas Ele é tratado como uma pessoa. Uma pessoa que sente, que tem mão. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Ele tem pé. A Bíblia diz que os seus pés, no livro de Apocalipse, vão pisar o Monte das Oliveiras e vai se fender em duas partes. A Bíblia diz que Deus tem coração, né? Que a Bíblia diz que tem um versículo agora em Deuteronômio, em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei, porque Deus tem ouvido, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então Deus tem ouvido, tem olhos, tem boca, tem mãos. Como Deus pessoal, Ele tem mão. Mas vamos falar sobre primeiro, em sequência, a teofania de Deus. Mas eu quero ler um texto na Bíblia, que eu não tenho condições, mas eu quero ler um texto na Bíblia. Eu não quero ir a fundo por causa dos temas, devido à hora também. Mas vamos para Gênesis 18, falar sobre primeiro a teofania de Deus. Teofania. Teo é Deus, fania é forma, é aparição, é manifestação. Teo é Deus, fania é forma, é aparição, é manifestação. Capítulo 18 de Gênesis. Louvado seja Deus. Vamos lá. Que tiver Viviane Marias, Diego Gonçalves, Duarte Jesus. Daqui a pouco vai chegar mais gente, né? Eu já convidei aí os irmãos, né? E vamos aí dentro de um contexto. Depois eu vou trazer mais outros e mais outros. 18 de Gênesis, e versículo 1, que diz assim, tá chegando mais gente aí assistindo, que diz assim, 18 de Gênesis, versículo 1: depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda. Veja só a expressão. Claudenilson, Deus abençoe.
Veja a expressão: depois apareceu o Senhor. Manuel, meu amigo, Deus abençoe. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele, quem? Abrão, assentado à porta da tenda. Abraão estava sentado à porta da tenda. Claudenilson, Grace Diane, Deus abençoe. Manuel, fica à vontade, meu querido. Pai do Senhor, Claudenilson e Manuel, né? Porque não também desejar a paz do Senhor para meu amigo Manuel de Souza. Versículo 2: e levantou os olhos, e eis que três varões estavam em pé junto a ele. E vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Deus abençoe, Manuel. A saudação é bem-vinda. E disse meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Deus em forma teofânica, ou seja, teo é Deus, né? Fania, a palavra fania é forma, é manifestação, é uma aparição de Deus em pessoa para o humano, ou seja, para o ser humano. Correto? Você vê que no versículo 5, capítulo 18, que diz assim: e trarei um bocado de pão para que esforçais o vosso coração. Ora, Deus em forma humana, tomou forma humana. Não queira me perguntar como foi que Deus se transformou sem humano, que eu não vou responder. É uma aceitação pela fé, tá certo? Mas ele tomou forma humana, louvado seja o nome do Senhor. E ele comeu com Abraão. Você vê que Abraão disse assim, ó: e trarei um bocado de pão, uma quantidade de pão, para que esforçais o vosso coração, depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E aí Abraão apresentou-se em ter com Sara, sua mulher, pediu para Sara preparar aquele guisado, aquele pão, né? Amassa aí depressa 3 medidas de flor de farinha, né? E faz bolo para aqueles 3 varão que está ali. Era Deus e 2 anjos. Por certo, acredito eu que seja a pessoa de Jesus também em forma cristofânica, já não é teofânica, mas como Jesus também estava ali, estava na sua cristofania. Jesus, como antes da sua encarnação no Novo Testamento, creio eu que estava presente também ali. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus comeu com Abraão, aqueles 2 anjos também comeu com Abraão. Abraão lavou os pés daqueles 3 anjos, e aí a história se encerra por aí. E dali, é claro que Deus fez uma promessa a Abraão, que a sua mulher teria um filho, e aí, etc, etc. Agora, dentro de um estudo, eu quero dizer aqui para os irmãos o que significa mesmo a palavra teofania. Aqui para cá, vou cortar aqui, corta para mim aqui. Nosso irmão Claudenilson, Jabson Avelino, nosso pastor, é ele mesmo, né, que está aí, Jabson Avelino. Paz do Senhor, meu pastor.
Estamos aqui falando sobre a teofania de Deus. Eu quero, dentro, com toda a humildade e pouco conhecimento que eu tenho, trazer a expressão teofania. Jabson Avelino, nosso pastor, Deus abençoe, que coopera com o pastor presidente, né? Esqueci até o lugar agora. Deus abençoe aí o representante do nosso pastor. Mas pastor, fica à vontade. Quiser também perguntar, criar um comentário dentro do contexto, fica à vontade, né? Luciana Nascimento, Melu, Deus abençoe. Vamos lá. Theos, no grego, na linguagem grega, do deus grego. Quem era o deus grego? Quem era o deus grego aqui na linguagem grega? Era o deus Hermes. Que o deus Hermes, dentro de um sermão, ele passava o seu sermão, a sua oratória. Isso já está falando sobre a homilética e hermenêutica, mas eu estou falando aqui sobre teofania. Então, teo, na linguagem grega, significa Deus, e fania significa aparecer, aparição, e cristofania significa aparição de Cristo antes da sua encarnação. Não é reencarnação, tá? Respeitando aí a religião dos nossos queridos irmãos. O texto aqui é encarnação. Ou seja, Jesus, em forma cristofânica, em outras palavras, em forma humana, ele já aparecia já no Velho Testamento. Então Deus na forma de filho, isto é, Jesus apareceu através de um anjo, ou seja, o anjo do Senhor. Essa expressão aqui, anjo do Senhor, é o que vale a dizer que está se referindo à pessoa de Cristo, certo? Na segunda pessoa da Trindade divina. Observe comigo. Deus na forma de filho, isto é, apareceu através de um anjo de forma visível no Antigo Testamento. Como sabemos, Esther, como sabemos, os anjos são espíritos. Observe. Mas por vezes aparecem visivelmente em forma humana perante várias pessoas. Observe, eu vou dar um exemplo aqui, pastor Jabson Avelino e Esther, Deus abençoe. Pastor Jabson Avelino ainda está aí? Acredito que sim. Cadê ele? Está aí, está assistindo. Observe que na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra apareceram os anjos que foram até lá a Ló, pegar pela mão de Ló. Se o pastor Avelino, Jabson Avelino, está, se eu estou correto, acredito que o pastor vai confirmar o que eu estou dizendo. Pegou a mão de Ló, disse Ló, escapa por tua vida. Aquilo ali não foi espírito, aquilo ali foi, claro, os espíritos em forma humana, os anjos de Deus, claro, em forma humana, pegou pela mão de Ló e saiu levando Ló da cidade de Sodoma e Gomorra para Deus destruir aquela cidade. Observe uma expressão bíblica para os irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Leia aí. Muitos sem saberem hospedaram anjos. Todas as teofanias no Velho Testamento também refere-se à segunda pessoa da triunidade de Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo.
Mas a Bíblia também afirma que ninguém jamais viu a Deus, referindo-se a Deus Pai. A Bíblia afirma que tudo que se pode conhecer a Deus é quem? É através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 18. João 12, 45. Esther diz assim: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 14, 9. Quem me viu a mim, viu o Pai. Observe, João 10 e 30. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, não é dizendo que são três pessoas em uma pessoa só. Não. São três pessoas distintas. Eu vou dar um exemplo aqui. Está aqui, claro. Aqui é Deus em pessoa, Jesus em pessoa e o Espírito Santo em pessoa. Uma, duas, três. Mas quando Jesus Cristo disse assim, eu e o Pai somos um, ele está falando em união, está falando em acordo, está falando em o Espírito Santo obedecer ao Pai, Jesus obedecer ao Pai, o Espírito Santo obedecer a Jesus. E são três pessoas unânimes em unidade na sua eternidade. Mas tem mais. Ainda em Mateus 3, versículo 13 a 17. Por isso podemos dizer que toda a teofania do Velho Testamento refere-se à aparição de Jesus Cristo. Mostra-me uma manifestação clara da triunidade de Deus, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lucas 3 e 22. Essa aparição, na verdade, pastor Jabson Avelino, Luciana Nascimento, Mel Lulu, Manuel Souza e os irmãos aí, Esther, a única vez em forma corpórea de uma pomba foi lá, aonde? No batismo de Jesus, que João, disse, eu não sou digno de te batizar e nem de desatar as alparcas, ou seja, as sandálias, os chinelos. Mas Jesus disse, deixa, João, para que se cumpra todas as escrituras. Quando Jesus foi batizado, a triunidade estava já ali, certo? Jesus já no Novo Testamento como pessoa, o verbo encarnado que habitou entre os homens. O Espírito Santo apareceu incorpóreo de uma pomba, e o Pai lá de cima dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem me traz satisfação, alegria, gozo para mim. A triunidade já estava no Novo Testamento. Em Êxodo 33, versículo 13 a 17. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais alguém viu a Deus. Jamais. Quando Moisés queria ver a glória, pastor Avelino, Jabson Avelino, quando Moisés queria ver a glória de Deus, Deus disse, porquanto, observe, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. No versículo 23 do capítulo 33 de Êxodo, diz que Moisés viu a Deus pelas costas. Porquanto, se Moisés viu a Deus pelas costas,
acredito eu que foi na pessoa da cristofania de Cristo, através de Jesus, de Deus, Deus através de seu Filho. Porque quem vê a face de Deus morre. Isso é fato. Até Moisés, quando estava lá no monte, quando subiu, né? Não conseguiu ver a Deus. Aí Deus diz que Moisés viu Deus pelas costas. Então, se Moisés viu Deus pelas costas, sem dúvida viu a segunda pessoa da triunidade. O texto mostra que quem está a falar é o próprio Jesus. Meus irmãos, é como eu disse, tem muitos irmãos que só acreditam na pessoa de Jesus Cristo já no Novo Testamento. Ele já apareceu ali, já era como pessoa ali no Novo Testamento. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus, antes da sua encarnação, ele já estava operando. Ou seja, a Bíblia diz que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalhar de Deus, de Jesus, não foi só no Novo Testamento, foi também no Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente chegando aí, né? Tem muita gente aí dando glória a Deus, né? Se eu estiver falando errado, tem aí o ministro da palavra de Deus aí para nos ensinar também. Para entendermos as expressões, Esther, no Velho Testamento, a Bíblia diz: eis que envio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Ou seja, quando Deus fala, eu enviei o meu anjo, sabemos, né, que se refere à segunda pessoa de Jesus Cristo e que é enviado por Deus. Agora a gente temos que saber, a irmã Tatiana já chegou aí, temos que entender temos que entender a ordem do envio. Tá já escuro aqui, né? Marli Paixão, deixa eu só aqui acender aqui a lâmpada. Temos que entender a ordem do envio. Ou seja, a pessoa, para entendermos as expressões do Novo Testamento, a gente vai ver aqui, no Velho Testamento, diz assim: eis que envio o meu anjo, o anjo do Senhor. Ou quando Deus fala, eu enviarei o meu anjo, sabemos que se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo e que é enviado por Deus. Aí nós vemos aqui, temos que entender a ordem do envio, a ordem de manifestação da triunidade de Deus no plano também de Deus. O anjo de Deus ou anjo do Senhor se refere à segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Irmã Tatiane Silva, Esther Leite, Marli Paixão, Deus abençoe, e os irmãos que estão chegando aí. É o enviado, o mensageiro de Deus Pai, ou seja, os seus serviços são ações diretas, Valderice, da segunda pessoa da Trindade de Deus, enviada pelo Deus Pai. Agora, Deus abençoe Tatiana Silva. Agora, Tatiana, nos evangelhos
sinóticos. Por que essa expressão sinóticos? De Mateus, Lucas, João e Marcos. Sinóticos, porque os 4 evangélicos têm semelhanças entre si na mensagem da palavra de Deus. Mateus já fala que a mulher nasceria, o filho nasceria gerado pelo Espírito Santo, e o seu nome seria chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Já Lucas fala de uma maneira diferente do nascimento de Cristo. Já João também fala do verbo que se fez carne. Então, essa introdução, essa harmonia nos 4 evangélicos significa essa expressão sinóticos, porque tem informações, comentários que são harmônicos entre um e ao outro. Agora, Jesus, nos evangelhos, né? Jesus fala, né? Fala que enviaria o Espírito Santo. Nos evangelhos, Jesus fala que enviaria o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Que no grego significa paracleto. No grego significa Esté, Tatiane, Marli Paixão, paracleto. O que significa isso? Ajudador. Paracleto significa ajudador, significa o amparador. Eis que nos evangelhos Jesus fala que enviaria o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade Divina. Zeneide Silva, Deus abençoe. Valderice Maria. O Espírito Santo é a terceira pessoa. Uma curiosidade, Esther, Tatiane, eu posso até dizer uma coisa aqui, alguém pode até duvidar do que eu estou dizendo. A gente costuma muito, respeita, né? Respeita. A gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, tá bom? Que tem sentimento, que fala, que ouve, que se entristece, tem ciúme de nós. Isso aí é fato. É algo que é aceito pela fé, como diz Antônio Gilberto, que faleceu de saudosa memória. É algo que é aceito pela fé. O Espírito Santo é uma pessoa. Porém, o que eu vou dizer aqui talvez para muitos seja uma heresia, mas não é. Essa expressão Espírito Santo, ele é um título. Ele é um título. Ele é um título. Por que Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? É santificar. Niédia Gabriel. A função do Espírito Santo é santificar. Então, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente está falando de um título e não de um nome, como tem o nome de Jesus Cristo, como tem o nome de Deus, o nome que eu tenho, que você tem. O nome do Espírito Santo a gente só vai conhecer quando chegar lá na eternidade. O costume da gente é esse, é dizer Espírito Santo nos ajuda. Ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa. Gabriela Oliveira, Priscila Krause está também assistindo, Deus abençoe.
Ele não é uma força ativa que muita gente, né, fala por aí. Ele é o Espírito como pessoa. Ele é uma pessoa que tem mão, que tem olho, que tem ouvido. Observe. No Velho Testamento, exemplos de teofania. Exemplos de teofania. Eu vou repetir aqui para os irmãos. Teo, no grego, é Deus, certo? E fania significa aparições. Aparição de Cristo, de Deus. Exemplo de teofania ainda no Velho Testamento. Agar. Veja aí Agar. Gênesis 16, versículos 7 a 14. Para adiantar. Jesus como anjo do Senhor. Veja Gênesis 16, versículos 7 a 14. Vamos ver logo o 14 aqui, né? Cadê? O versículo 10 do capítulo, cadê? 16, versículo 10 de Gênesis. Capítulo 16, versículo 10 de Gênesis, que diz assim, Tatiana. Vamos lá, Niésia. Vamos lá, Esté, pegar a Bíblia. Gênesis 16, versículo 10, que diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor. Eu disse aqui para os irmãos que o anjo do Senhor trata-se da segunda pessoa da Trindade Divina. Essa expressão, esse título de anjo do Senhor está se referindo à segunda pessoa e não à terceira. É a segunda pessoa. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor. O próprio Jesus, em forma cristofânica, quando o anjo do Senhor viu Agar lá no deserto, Agar viu assim o anjo em forma de pessoa. Tá na mão e o caderno. Eita, Esté. Esté aí tá cá. Tá no caderno anotando aí, né, Esté? Vamos lá, Esté. Marca aí, Esté. Esté Leite. Gênesis 16, versículo 11, que diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho. Eita, cadê? Peraí, vixe, Tatiane. Vou ler aqui logo. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E aí Tatiane Silva está perguntando: como podemos explicar sobre a Trindade, as pessoas, que é o Pai e o Espírito Santo são um só? Bom, é aquilo que eu expliquei, irmã Tatiana, no começo. Quando Jesus disse em João 10:30, lê lá, João 10:30, Tatiana, veja aí, eu vou pegar a Bíblia para a gente ler. João 10:30, que diz assim, é aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? João 10:30, que diz assim, cadê? Eu e o Pai somos um. Mas como é que eu vou entender que o Pai é uma coisa, o Espírito Santo é uma coisa e o Filho é outra? Deixa eu ver se você entendeu. Aqui não tem. Aqui tem uma expressão. Eu vou botar aqui os dedos. Aqui é o Pai separado.
Aqui é o Filho separado. E aqui é o Espírito Santo separado. 1, 2, 3. Num triângulo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, separadas, porém unidas em um só acordo. Tá certo? O Pai é aqui, o Filho é aqui e o Espírito Santo é aqui. Quando Jesus disse Jesus aqui, eu e o Pai somos um, está falando em unidade, está falando em comunhão, está falando em harmonia de pensamento. Que o Pai disser, é claro que todo filho obedece o Pai. Quer dizer, todos não, né? Mas no sentido bíblico, no que diz respeito ao Filho de Deus, Jesus sempre obedeceu ao seu Pai. E o Espírito Santo também obedeceu a quem? A Deus, enviado por Deus, o seu Filho. O Espírito Santo em comunhão com Jesus Cristo e com o Pai. 3 pessoas distintas em comunhão. São 3 pessoas na comunhão. Como ele disse, João escreveu na sua carta lá, parece que é a 2ª carta de João, que diz assim: há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, que é Deus, a Palavra, o Verbo, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Amém, Tatiana? Então vamos voltar. Não sei se entendeu aí, a irmã entendeu aí a resposta. Tá aí, Vânia Silvia. Deus abençoe. Né, Esther? Vamos lá. Jesus, em sua forma cristofânica, já no Velho Testamento, apareceu Agar. Quando Agar, Carlos Augusto, OBG, Tatiana está dizendo, Deus abençoe, né? Aí a família, o seu digníssimo esposo, seus filhos, Deus abençoe. Vamos lá. Gênesis 16, 17 e 7 a 14. Vamos lá, voltando para a gente ganhar tempo. Jesus, como anjo do Senhor, apareceu a Agar e foi. Versículo 10: multiplicarei. Versículo 11: terás um filho. Versículo 13: tu és o Deus que me vê. Agar disse assim: tu és o Deus que me vê. Só Deus pode falar deste modo, e só Jesus também pode falar desta maneira. O anjo do Senhor bradou. O próprio Jesus bradou do alto céu. Lá em Abraão, que a gente já leu, capítulo 18, aquele anjo foi lá. O próprio Deus foi lá comer com Abraão. Quero crer também que a 2ª pessoa também estava lá. E o outro anjo também estava lá. Anjo pode se transformar em humano. Por que não? Isso não é nenhuma doutrina antibíblica. Vamos ter outro exemplo bíblico, Jacó. Gênesis 28 de Gênesis. Gênesis 28, que diz assim, cadê? Gênesis 28, 10 a 17, que diz assim, seis dias, cadê? 6 dos seus nomes, cadê? Gênesis. Estou em Êxodo, mas é Gênesis 28 e 10, que diz: e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma pedra
uma das pedras daquele lugar, e a pôs sobre a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Jacó. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, eis que está deitada, te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que for, e te farei tornar a terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Jailza. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, Jailza, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na passagem daqui, nós vemos Jacó. Jacó tem um sonho enquanto descansava sobre a pedra. E dentro de um contexto bíblico, Jesus é a pedra de esquina. Neste sonho, vê anjos de Deus subindo e descendo através de uma escada entre o céu e a terra, estando o Senhor no topo da escada. Deus recebe a confirmação falada de que a sua descendência seria bendita entre as nações. Versículo 13: Eu sou o Senhor. Versículo 15: Estou contigo e te guardarei. Jacó ainda, em Gênesis 32, versículo 22 a 32, Jacó, na sua viagem de encontro com Esaú, faz passar a sua família pelo vale de Jabote. Observe. Fica só. Ele fica só. Depois que passa a sua família, ele fica sozinho. Mas observe que um varão luta com ele. E esse varão não é Jesus, né? Porque aqui é Deus na qualidade teofânica. Tá certo? Vejam só. Jacó, na sua viagem, né? Ele fica só depois que passa a sua família. E um varão luta com ele. E nesta luta o varão fere a coxa, muda o nome de Jacó para Israel e revela-se como sendo Teo. Teo no grego é Deus. Teofania. Revela-se como Deus puro lutando com Jacó. A gente sabe que nenhum ser humano que luta com Deus vai ganhar. Ele pode até ser ferido, ele pode ficar com a marca, ele pode até levar um carão, ele pode até levar uma repreensão, mas ganhar para Deus ninguém ganha. Aí Jacó ficou ferido na coxa, e aí Deus se manifesta para ele como forma teofânica. Tatiane Silva, Jailza Ferreira, teofânica. Teo, eu vou repetir, Teo é Deus, fania é aparição, manifestação. Lutou com Jacó. Ele lutou com Jacó, certo? E aí Jacó, ainda no livro de Gênesis 32, versículo 22 a 32, né? A gente vê ainda que ele luta com Deus, né? E ele diz que ele tem visto a Deus face a face. Ali foi nada mais, nada menos
do que a teofania de Deus. Gênesis 35, versículo 9 a 15. Deus, na qualidade de pessoa, aparece a Jacó em Betel. Confirma-lhe o seu nome para Israel. Revela-se como Deus Todo-Poderoso. Versículo 11. Confirma a promessa dada a Abraão de uma terra para uma grande nação. Moisés, Êxodo 3. Vamos ver a história de Moisés. O anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça. Veja, parece até uma complicação na mente de muita gente. Mas veja, dentro de um contexto bíblico você vai entender. Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, a gente vai ver aqui, né? O anjo do Senhor aparece a Moisés no meio de uma sarça. Êxodo, capítulo 3. Eu gosto de provar na Bíblia. Êxodo 3. Embora não tendo muita condição teológica, né? Mas tem muitos irmãos, eu estou colocando em prática com o que eu aprendi. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Amém, Esther? Deus abençoe, você também é uma bênção. Coloque em prática e Deus vai te usar com muita autoridade. E apareceu o anjo do Senhor. Essa expressão aqui, eu entendo que é a segunda pessoa de Cristo. O anjo do Senhor está na qualidade da segunda pessoa de Cristo, que é, na segunda pessoa da Trindade Divina, que é o próprio Jesus. Ele se transforma como ele quiser. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Observe. A segunda pessoa se manifestou-se em uma manifestação, certo? Gloriosa, como uma chama de fogo. No meio, observe, no meio de uma sarça. E olhou Moisés, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Observe. O anjo do Senhor aparece a Moisés no meio de uma sarça. Ali Moisés recebeu da boca do Senhor a ordem para libertar o povo do Egito. E aí Deus também aparece. Deus revela o seu nome a Moisés. Eu sou o que sou. No verso 14, Moisés podia confirmar que o Senhor lhe tinha aparecido. E no verso 16, né? Tinha confirmado aí. No verso 2, o anjo. Verso 4, Senhor. No verso 6, Deus. Deus também se manifesta, ou seja, confirma seu nome. E também o anjo do Senhor aparece ali em uma chama de fogo. Moisés e os 70 anciãos. Está lá em Êxodo 24, já ainda no Velho Testamento. Deus manda Moisés subir ao monte juntamente com Arão, Nabade, Abiú e os 70 anciões de Israel. Para onde? Lá para o monte. Bora para o monte. Estes vão ter a oportunidade de ver Deus na qualidade da segunda pessoa da triunidade divina. Eu vou falar devagar. Estes vão ter a oportunidade de verem Deus na sua qualidade de segunda pessoa da triunidade de Deus. Ainda Josué capítulo 5, versículo 13 a 15. Este varão denominou ser príncipe
do exército do Senhor. Josué também adorou, e só Deus pode ser adorado e aceitar a adoração. Versículo 14. Ele pode tirar o sapato dos pés, porque o lugar em que Moisés também estava era a Terra Santa. A gente vê Gideão. Gideão é uma história linda. Gideão é uma história linda, né? Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 14. Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 14, que diz assim: Gideão recebe a visita do anjo do Senhor em Ofra e conversam. Ele tem um diálogo, um sermão, uma homilética. Jesus tem uma homilética de interpretar, de preparar o sermão para Gideão. E conversam sobre o estado de servidão do povo perante os midianitas. Nesta conversa, Gideão trata o anjo do Senhor. Gideão conversa com o próprio Jesus Cristo antes da sua encarnação. O mesmo Senhor fala com autoridade: porventura não te enviei eu? No verso 16, o nome do Senhor é no verso 16, o nome de anjo é também substituído por Senhor. No verso 23 lemos: não temas, não morrerás. Era aqui a segunda pessoa da triunidade, pois ninguém poderá ver a Deus, né? A Deus Pai e permanecer vivo. Observe, em Juízes, quando Gideão se deparou com o anjo do Senhor, estava o próprio Jesus antes da sua encarnação. Era a cristofania de Cristo. Marca aí, a sua cristofania. Como também Deus está na sua teofania, já no Velho Testamento. Manoá, esposa, né? Nós vemos aqui em Juízes ainda 13, versículo 1 a 25, o anjo do Senhor fez uma promessa à esposa de Manoá. Tratava-se de um filho que seria nazireu desde o seu nascimento e libertaria Israel dos filisteus. Aqui também trata-se do próprio Jesus na sua cristofania. Este personagem aparece com vários atributos, todos eles ligados à pessoa de Cristo. Saulo, esse aí não me persegue, viu, irmão? Meu amigo Saulo, né, Saulo? Né, Saulo? Meu amigo ali, que trabalha conosco ali no shopping Pátio Olinda, ali como o supervisor ali, Saulo, meu amigo, né? Vamos orar por Saulo, meu amigo também, né? Um abraço. Então, Saulo, estamos falando aqui sobre teofania e cristofania. Então, quando o anjo do Senhor, falando da segunda pessoa de Cristo, em sua cristofania, o anjo do Senhor aparece a Manoá e faz uma promessa que tratava-se de um filho chamado Sansão, que ele seria nazireu desde o seu nascimento e libertaria Israel do jugo dos midianitas. Foi tanto que ele chorou tanto, reclamou dizendo: Senhor, se o Senhor fosse conosco, porque sobreveio todo esse sofrimento, né?
porque sobreveio toda essa angústia. E aí Gideão estava conversando cara a cara com a cristofania de Cristo, né, Saulo? Aí Saulo já está glorificando a Deus por isso, né, Saulo? Você já pensou o próprio Deus conversar com a gente sem a gente saber quem é Ele, em forma humana, ou seja, em forma teofânica? Você vê, seu nome era Sansão, né? Esses personagens com vários nomes, esse personagem com vários atributos, todos ligados à pessoa de Jesus Cristo. Seu nome no Velho Testamento é chamado aqui de maravilhoso, né? Maravilhoso. Subiu ao céu, né? O casal Manoá e aquele casal, né? O casal compreendeu que tinha sido visitado por Deus na imagem de um anjo. Versículo 22. Amigos de Daniel. Tá na cara que aí todo mundo conhece a história de Daniel lá na fornalha de fogo. Bora ver. Nabucodonosor, homem que no começo de tudo era humilde, era de coração quebrantado, mas a soberba entrou no seu coração. E aí, enviados para a fornalha ardente, quem foi que foi com ele? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi aqueles 3 jovens. E Daniel também estava lá, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego estava lá. Mas quando entraram na fornalha, veja outro exemplo da cristofania, Saulo de Tarso. Olha, até o nome do homem é Saulo de Tarso. Vê mesmo? Tá vendo, Saulo? Mas esse aí não me persegue não, viu, irmão? Esse aí não me persegue. Aí Tatiana tá dando glória aí, Tatiana Silva. Veja o estudo aqui que nós estamos falando sobre a teofania de Deus e a cristofania de Cristo. Quem apareceu ali, eu vou explicar agora. Sadraque, Mesaque, Abdenego estava ali na fornalha. Mas tiveram uma companhia, né, solene, uma companhia nobre, mais do que nobre, uma companhia angelical, divina, poderosa, soberana, eterna. De quem? De quem? Tatiana pode responder, Esther pode responder, Saulo pode responder para mim, Saulo. Quem é que foi que teve a visita ali para os 3? Quem foi? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Ou foi Jesus? Eu vou dar 1 minuto enquanto vocês respondem para mim. Quem foi aí que pode me responder? Eu vou aqui tomar um gole d'água. Pode me responder aí, Saulo. Quem foi que estava na fornalha de fogo, Saulo? Tatiane, quem foi que estava na fornalha de fogo? Esther, Tatiane disse que foi Deus. Esther disse que foi Jesus. E Saulo e os demais foi quem? Quem foi, Saulo? Quem foi? Tem uns irmãos aí que tá entrando aí. Deixa eu ver aqui. Esther, Tatiana, Jailza, Carlos Augusto, Pastor Jabo Savelino, não sei se está aí ainda. Niedja, deixa eu ver se o Pastor Jabo está aí ainda, ou se ele foi embora. Tá assistindo?
Pastor Jabson Avelino, Manuel Nascimento, Luciana Nascimento. Quem pode responder? Quem foi? Estelete disse que foi Jesus. Tatiana disse que foi Deus. Vamos responder agora. Meus irmãos, Jesus poderia estar ali, poderia livrar. O Espírito Santo poderia estar ali para livrar? Poderia. Estou aprendendo com o Senhor, irmão. O Espírito Santo poderia estar ali? Poderia estar, claro, sem nenhuma importância, sem nenhum problema, que diga. Mas tem um versículo na Bíblia que eu vou sempre citar aqui para os irmãos, que diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho... Saulo. E eu trabalho também. Foi Jesus que disse. Mas os três receberam uma visita, um livramento. Saulo está dizendo que foi Jesus. Tiveram a companhia ilustre, soberana, justamente, e na linguagem matuta, justinho, da companhia do Filho de Deus, né? No versículo 25 do capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor olhou para aquela fornalha e ele disse: a gente não jogou 3 homens lá naquela fornalha? A gente não jogou 3 homens humanos que até se chegar perto da fornalha, qualquer quintura pode derreter, pode matar? Eu joguei esses 3 homens dentro da fornalha. Mas o que eu estou vendo aqui, Nabucodonosor talvez não sabia essa linguagem cristofânica, a cristofania, a teofania, que no caso não foi a pessoa de Deus ali, mas foi a pessoa de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Foi a pessoa, a cristofania. Grava aí no caderno, grava aí no livro, pega a caneta. A cristofania é de Ana e Maria. Louvado seja Deus. A cristofania lá na fornalha ardente de fogo. Nabucodonosor, pasmado, olhou e disse... Eu vou ler aqui para os irmãos que fica mais bonito. Daniel capítulo 3, versículo 25, que diz assim, Daniel 3 e 25, que diz assim: então, e respondeu e disse, olha, veja assim, veja o que Nabucodonosor disse, 3 e 25 de Daniel, Saulo. Não, vou ler o versículo 24 para ficar mais bonito. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Ele se levantou da onde? Do seu trono, do seu reinado. Se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, é verdade. Até os capitães ficaram pasmados e preocupados. Mas o rei Nabucodonosor disse assim, versículo 25 do capítulo 3, respondeu e disse: eu, porém, ele viu, Deus permite muita coisa o homem ver, para que o seu nome seja glorificado. Não te preocupa e nem te espante, porque Deus vai fazer o homem ver a tua vitória. Ele vai ver com o olho nu, que a terra há de comer, vai ver a tua vitória, e todo mundo vai ver e vai se alegrar. Veja, respondeu e disse: eu, porém, vejo o quê? 4 homens soltos.
Isso foi a cristofania, ou seja, Cristo em forma humana antes da sua encarnação. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, passeando. Acho que Jesus disse assim: olha, vamos deixar ele mais espantado e bora fazer o coração dele acelerar e mostrar a ele que eu sou na vida de vocês, e bora rodear aqui, bora passear aqui, me dá aqui ó, a mão, ou vou mandar aqui junto, ó, rodando aqui a fornalha, para saber que eu sou, que eu tenho poder, que Deus me enviou para livrar vocês dentro dessa fornalha. Ele escreveu 4 homens, 4, e um era semelhante aos filhos de quem? O aspecto do 4 era semelhante ao filho dos deuses, Saulo. Jesus te ama, Saulo. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Foi a cristofania. Eu sei que muita gente vão dizer assim: mas para que, irmão, você ensinar isso para os irmãos? Não, irmão, a igreja tem que saber o que é isso. Porque muitas seitas e heresia podem enganar um novo convertido, um crente antigo, e se ele não souber o que é isso, ele vai ser colocado no bolso dessas seitas heresias. Nelson Severino. Quem estava lá na fornalha foi o 4º homem. Jesus em forma humana antes da sua encarnação, já no Velho Testamento. E quem dizer que eu estou ensinando errado, pode dizer. Eu não tenho medo não. Agora, o anjo do Senhor do Antigo Testamento ainda, só no Antigo Testamento. Amém, Esté? Deus abençoe, Esté. Honra e glória para Jesus. Eu vou dizer que nem a irmã fez lá num culto, e o irmão estava dizendo que ela estava cantando. Aí quando ela estava cheia da graça, ela fez uma cena que muitos até acharam, até ignoraram até ela. Quando ela levantou os braços, ela fez assim para Jesus: Jesus, eu te amo. Eu te amo. Eita, Saulo. Bora lá. Gênesis 16, versículos 7 e 11. Gênesis 16, versículos 7 a 11, para terminar. Então o anjo do Senhor, achando-se junto a uma fonte no deserto, a fonte que estava no caminho de Sur, disse-lhe o anjo do Senhor. Vou repetir de novo. Quem é aqui o anjo do Senhor? É a segunda pessoa da Trindade Divina, o próprio Jesus. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora. Ele estava falando com Agar. Agar, quando viu, saiu debaixo da mão da serva dela, que era Sara. Ela foi para o deserto e Abraão foi atrás para procurar. Sara ficou aperreada e Agar foi para o deserto. E aí ela viu uma cena que eu acho que poucos crentes de milhões já viram essa cena. Então o anjo do Senhor disse-lhe o anjo do Senhor. Gênesis 16, 7 a 11. Disse-lhe o anjo do Senhor, a segunda pessoa, Jesus, na sua cristofania. Nelson Severino, Pai do Senhor. Disse-lhe o anjo do Senhor, Saulo: torna-te para a tua senhora. Ou seja, Jesus estava dizendo ali: torna-te para Sara, a tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, o próprio Jesus, antes da sua encarnação:
multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael. Gênesis 21:17. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus aqui é a segunda pessoa da Trindade. O anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Gênesis 22, versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse-lhe: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a quem? A Deus. O próprio Jesus se expressou desta maneira, dizendo: eu sei, Abraão, que tu temes agora a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Então o anjo do Senhor, de novo, bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Gênesis, marca aí, 31, versículo 11 e 12. Gênesis 31, versículo 11 a 12. Disse-me o anjo de Deus no sonho a Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Veja que Jesus estava falando com Jacó pessoalmente. Êxodo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Números 22, versículo 22 a 35. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo seus servos. Quem está falando aqui? Quem estava aqui? Amém, Saulo. Deus te abençoe. Quem estava aqui repreendendo Absalão é... Quem estava aqui falando aqui foi Deus repreendendo Balaão. Veja, o anjo do Senhor parou de fronte, Saulo e outros irmãos, parou de frente a quem? De frente a Balaão. E aí, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo seus dois servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão. E a jumenta, desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la torná-la ao caminho. Mas o anjo do Senhor, o próprio Jesus, antes da sua encarnação, o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se com a sebe e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. O anjo do Senhor passou mais adiante. Amém, Esther, Deus abençoe.
pastor passou mais adiante, fica à vontade, qualquer coisa estamos aqui. Deus abençoe. Deus abençoe a serva do Senhor Esther. E aí Deus, o próprio Jesus teve um encontro com Balaão. Então, aí está a mensagem de hoje, que muitos pensavam que Jesus só apareceu mesmo na íntegra no Novo Testamento, mas porque muitos não sabiam, né? Então Jesus apareceu no Velho Testamento como pessoa. A cristofania de Deus também apareceu no Velho Testamento, no Monte Sinai, para Moisés, e etc, etc. Então está aí estudo, né? Tatiana, acredito que aprendeu muito, não sei se ela escreveu aí alguma coisa. Eu vou só repetir. Jesus não só apareceu como pessoa no Novo Testamento, né? É claro que ele veio como criança, gerado pelo Espírito Santo, tornou-se adolescente, né? Criança, adulto, né? E com seus 33 anos, né? Ali com seu ministério. Mas antes do Novo Testamento, no Velho Testamento, ele também já existia. Foi tanto que prova que eu provei aí para os irmãos, né? Que o anjo do Senhor apareceu a Agar, o anjo do Senhor apareceu a Manoá, né? E etc. O próprio Deus em pessoa, né? Tornou-se em pessoa para Jacó, lutou com Jacó. E os irmãos viram aí pela Bíblia que Jacó lutou com Deus e Jacó prevaleceu porque Deus quis que ele ficasse vivo ali, porque ninguém vê a face de Deus, né? E se vê a face de Deus, morre. Então Deus abençoe aí a irmã Tatiana. Tatiana perguntou também como é que se explica as três pessoas da Trindade, se é uma só, como é que é, tal. São três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é o Pai, aqui é o Filho, aqui é o Espírito Santo. São três pessoas separadas, distintas, porém unânime em unidade, né? Unidos em unidade. Tá certo? Tá aqui, unidos em unidade. Então agradeço aí a Tatiana, a Esther, a Saulo de Tarso, meu amigo que trabalha comigo, né? Nelson Severino, né? A Ediane Maria, deixa eu ver aqui, a Saulo, que eu já agradeci, né? Jailza Ferreira, Carlos Augusto, Vânia Silva, Tatiane Silva, né? Já respondendo aí. Niédia Gabriel, Niédia, já falamos. Zeneide, Valderice Maria, Mari Paixão, deixa eu só agradecer, Claudenilson Gleiciane, Luciana Nascimento, Pastor Jabo Savelino ainda está assistindo, Deus abençoe. Nosso amigo, irmão Manuel Souza, Claudenilson, já agradecer. Duarte Jesus, Viviane Maria, Diego Gonçalves. E aí, aos irmãos que comentaram, que compartilharam, que visualizaram, estou feliz de concluir esta mensagem com a participação de vocês. Deus abençoe a todos de coração. Tem Claudenilson, que eu já agradeci, né? Aos queridos irmãos, né? Zeneide, já agradeci. A todos. Tatiana está aí dizendo: Jesus está voltando. Agradecendo aí o carinho dessa família abençoada. Deus abençoe. Concluindo
dando Salmo 91 para todos, e que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Vou marcar, vou transmitir no Face, certo? Vou transmitir no WhatsApp, vou marcar o dia. Amanhã não, que amanhã eu estou trabalhando, se Deus quiser, mas depois de amanhã, se Deus permitir, vou trazer outra mensagem com outro tema, em nome de Jesus. Amém.